Polêmica na reunião da Câmara. Vereadores discutem projeto de lei sobre consórcio intermunicipal. Câmara comemora a Semana do Legislativo. E ainda, em semana comemorativa, a PAI reforça a importância da inclusão social. Essas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Polêmica na votação do projeto de lei 102, de autoria do Executivo. Durante reunião ordinária desta semana, o vereador Marcelo Coppercelta pediu vista do projeto, mas o pedido foi indeferido. Já o veto relativo ao projeto de lei do vereador Dalto Andrade foi retirado de pauta. Pauta cheia na última reunião ordinária do mês de agosto. 3 projetos de lei de autoria do Executivo foram apreciados e o veto do Executivo ao projeto de lei do vereador Dalto Andrade, que dispõe sobre as lagoas oficiais de 7 lagoas, foi retirado de pauta a pedido do vereador Milton Saraiva para que a comissão especial que analisa o veto tenha mais tempo para dar o parecer. A comissão que está apreciando o veto total do projeto de lei 43 de 2014, ainda não disponibilizou a íntegra parecer no SAPL. Então, para facilitar, eu requeiro de Vossa Excelência que retire de pauta a mensagem de veto, né? Assim que estiver no SAPL, para não desgastar a leitura em plenário. Ao todo, foram aprovados 28 requerimentos, 61 pedidos de providência, 1 indicação e 15 moções. O projeto de lei de autoria do vereador Milton Martins, que dispõe sobre medidas de proteção de centros de autoatendimento e caixas eletrônicos, foi retirado de pauta por força de emenda apresentada pelo vereador Pastor Alcides. A emenda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A polêmica se formou em torno do projeto de lei número 102, de autoria do Executivo, que trata da autorização de participação de 7 lagoas em consórcio intermunicipal multifinalitário. O vereador Marcelo Coppercelta pediu vista do projeto, alegando que deseja fazer melhor análise, que o projeto não tramita em caráter de urgência e que deseja levar a questão para ser discutida internamente por seu partido, o PMN. Mas o pedido de vista foi indeferido pelo presidente da Casa, o que gerou polêmica. Eu, como presidente, vou indeferir esse pedido, uma vez que tivemos a vitória, tivemos aqui a presença e a visita, melhor dizendo, dos técnicos da Prefeitura, que por 2 vezes estiveram, explicaram muito bem o projeto. Temos aqui o parecer também, em face do exposto e considerando que a proposição encontra-se devidamente instruída com os documentos necessários à sua tramitação, é de se concluir pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 102, 2014. Eu queria que o senhor me embasasse o não pedido de vista, não aceitar o pedido de vista, dentro do regimento dessa casa. E não dentro de um embasamento do projeto. O senhor tem que me dar uma justificativa dentro do regimento. Não pode haver uma interpretação restrita desse dispositivo. Você tem que interpretar à luz dos princípios que regem o processo legislativo. Um dos princípios é a razoabilidade. E o presidente, ao fundamentar a negativa dele, fundamenta como? Que já foi prestado uma série de esclarecimentos. Outros vereadores também se manifestaram contra e a favor do pedido de vista. O vereador Marcelo Coppercelta propôs então uma emenda verbal que exclui o artigo 2º do projeto de lei 102, exigindo o envio à Câmara Municipal do protocolo de intenções referente ao consórcio. Assim, o presidente paralisou a reunião por cerca de 15 minutos. E para esclarecer sobre a proposta de Coppercelta, o procurador-geral da Câmara usou a tribuna a pedido do presidente Márcio Paulino. É isso que está aqui no texto da lei. O município está disciplinando a participação dele nos termos do consórcio e em decorrência disso, o artigo 2º já autoriza automaticamente a celebração do consórcio sem a necessidade de ser apresentado para aprovação da Casa do protocolo de intenções. Tá? O vereador Marcelo
na realidade, ele retira esse artigo 2º. Com a retirada desse artigo 2º, passa a ter necessidade do protocolo de intenções. Como o regimento interno da Casa não prevê emenda verbal, o pedido do vereador Marcelo Coppercelta não foi apreciado. Ele e os vereadores Dalton Andrade, Douglas Melo, Joaquim Gonzaga e Milton Martins não retornaram à reunião após a paralisação. E o projeto de lei número 102 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Mais um passo foi dado para a construção da sede própria da Câmara Municipal. A Prefeitura de Sete Lagoas já prepara para a elaboração de edital na modalidade concorrência pública, que deve ficar pronto em um prazo de 10 dias. Um passo de cada vez. A construção da nova sede da Câmara Municipal é um sonho antigo dos vereadores e está ficando mais real. Nesta semana, o presidente da Casa Legislativa, vereador Márcio Paulino, se reuniu com setores de obras e de licitação da Prefeitura para definir os novos prazos do processo de construção da obra, já que recebeu do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais a autorização do processo licitatório. A Prefeitura busca o financiamento desta construção junto ao BDMG no valor de R$6 milhões. Já chegamos, graças a Deus, ao ponto do processo licitatório. E isso é uma conquista que me deixa completamente satisfeito, porque, segundo aquelas pessoas entendidas, diziam até que demoraria muito mais. O gestor de convênios e contratos explica que a Prefeitura entrou com 2 processos distintos no BDMG, o de engenharia do prédio da Câmara e o de análise financeira da capacidade de pagamento do financiamento. Nós recebemos na sexta-feira agora a notícia do BDMG que a parte financeira já tinha sido aprovada pelo banco e já encontra-se em análise junto ao STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional. E a outra notícia boa que a gente recebeu é que o prédio, a construção e o projeto de engenharia estava aprovado pelo BDMG. Ou seja, o BDMG nos falou, estando ok a aprovação do STN, vocês podem sim iniciar o processo licitatório, condicionando o início da obra a essa aprovação. Como a orientação é de não perder tempo, a elaboração do processo licitatório, que será feito pela modalidade de concorrência pública, já deve ter início em breve e deve ser publicado em cerca de 10 dias. A Câmara já entregou para o setor de licitação da Prefeitura cópia do primeiro edital que foi utilizado para a construção da primeira parte da obra. O edital ficará à disposição dos interessados por 45 dias, conforme a lei. Após esse prazo de 45 dias, será aberto em sessão pública, onde as empresas interessadas deverão se habilitar, apresentar a documentação completa para habilitação. Aberta a habilitação, será aberto às propostas comerciais, após também a fiscalização da Secretaria de Obras, quanto aos RTs, que eles também deverão acompanhar o processo, no dia da abertura do certame, e deverá ser comprovado também pela Secretaria a questão dos atestados de capacidade técnica. A nossa expectativa é que, decorrido o prazo para a abertura do processo licitatório e definida a empresa vencedora, a gente consiga executar essas obras, a conclusão desse prédio da Câmara, em 12 meses. Então, a gente prevê que até mês de dezembro, a tardar mês de janeiro, a gente esteja iniciando essas obras para entregar até dezembro de 2015. E veja a seguir os assuntos que dominaram a reunião da Comissão de Legislação e Justiça, com a participação do município no Parque Água. 4 vereadores de Bela Vista de Minas, a 200 quilômetros de Sete Lagoas, visitaram a Câmara Municipal nesta semana. Os parlamentares conheceram as dependências do prédio e os estúdios da TV Câmara. Eles também vieram para conhecer alguns projetos
e vão levar a ideia da internet popular para a Casa Legislativa de Bela Vista de Minas. Todas as terças-feiras, antes da reunião plenária, um vereador explica sobre uma matéria de sua autoria que entra na pauta de votação. Confira a entrevista dessa semana. E hoje está comigo o vereador Padre Décio, do PP, que é autor de um dos anteprojetos de lei que será analisado logo mais. É o projeto de lei 87 de 2014, que dispõe sobre a implantação de creche noturna em Sete Lagoas. Vereador, boa tarde. A gente sabe que esse anteprojeto é voltado para pessoas de baixa renda e que tenham até 3 filhos. Mas, em linhas gerais, quais são os principais critérios para que essas pessoas entrem de fato nesse sistema? Primeiro tem que ter filho, né? Se não tiver filho, não tem como. E a gente dá preferência ao pessoal de classe média baixa que trabalha e estuda à noite. Hoje nós temos uma sociedade globalizante onde a noção de família mudou muito. Então você tem que estar atento a este momento. E infelizmente as meninas estão engravidando muito novas, existem avós, né? Existem tias que cuidam de sobrinhos. Então existe todo um processo onde você tem que pensar nessas situações. E o meu interesse, a minha preocupação é exatamente essa. Não deixar as crianças sem ter cuidado e também pensando de forma pedagógica, né? Não é uma forma de ajudar na educação das crianças. Projetos do Executivo voltaram a dominar as discussões na reunião da Comissão de Legislação e Justiça dessa semana. O projeto de lei número 98 de 2014, que autoriza empréstimo de quase 14 milhões de reais do SAI para a conclusão das obras de captação de água do Rio das Velhas, teve parecer contrário da comissão. A pauta menor não impediu que as discussões da Comissão de Legislação e Justiça dessa semana fossem menos acaloradas. Pelo contrário, as 2 matérias do Executivo deram o tom dos debates. O projeto de lei 98 de 2014 do Executivo, que trata do empréstimo de quase 14 milhões para que o SAI termine as obras de captação de água do Rio das Velhas, teve parecer contrário. Faltam alguns documentos que nós solicitamos, a questão do comprometimento do município, endividamento do município, que, na verdade, ele pega um dinheiro emprestado para pagar a contrapartida. Sabemos que isso já vem em vários anos, né? Mas teria que ter feito um fundo, esse fundo não foi feito pela questão por ter mais anos, então, de repente, de ter mudado a questão dos valores, aumentou mais de 20 milhões a questão do valor da obra. Então, por isso, e a questão do Senado também já tem uma prerrogativa, já tem uma lei que fala sobre a questão do endividamento do município, e nós, na parte legal, legislação e justiça, o parecer foi contrário, pela questão de endividamento. Sabemos de inúmeros problemas da prefeitura, essa questão da água no município, mas eu volto a dizer que o problema da água no município não é falta dela, e sim gestão. Outro projeto do Executivo bastante discutido foi o de número 105 de 2014, que altera a Lei 6.337 de 2000. O projeto regulariza construções em um trecho do Grotão do Canaã, localizado entre as ruas Raquel Teixeira Viana e Cachoeira da Prata, no bairro Canaã. Para que não seja construído nada irregular naquela região, então essa lei é exatamente para normatizar o que pode e o que não pode. Cada coisa que for construída ali tem de ter uma autorização da secretaria competente para saber, pode construir isso, não pode construir. Então, a discussão, nós convocamos o pessoal da prefeitura aqui para explicar, porque existe também a parte acima da Margarida Cortona, que vai até na Serra, da Perimetral, até chegar nessa parte, que é perto da Margarida Cortona, daquela região do Canaã ali, que foi canalizada. Então, para saber como vai ser feito, porque já existe uma ideia do prefeito, que já está bem adiantada, de canalizar o restante, né, para tirar os animais peçonhentos, daquela da região inteira. E instituir tipo um bulevar por cima, para fazer um local para caminhadas, então, por cima do negócio, até um modo de preservar, de evitar que as construções avancem para cima do grotão. A comissão emitiu parecer favorável aos anteprojetos dos vereadores, entre eles os APLs 89 e 93, ambos de Dalton Andrade. O APL 89 cria o Instituto de Ciência e Tecnologia de Sete Lagoas e o APL 93 obriga o município a digitalizar documentos públicos com livre acesso à população
pela internet. O APL 110, de Milton Martins, que cria o Centro de Convivência do Idoso, o APL 109, de Pastor Alcides, que institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente, e a emenda modificativa de Pastor Alcides ao projeto de lei 91, de Milton Martins, alterando o horário de vigilância em caixas eletrônicos, também receberam parecer favorável da comissão. E você confere no próximo bloco. Palestras sobre ética e a história do parlamento fazem parte da Semana do Poder Legislativo. Semana do Poder Legislativo com muito conhecimento. Por meio da Escola do Legislativo, a Câmara realizou nesta semana palestras sobre temas variados que garantem uma boa reflexão. Etiqueta e civilidade foi o tema ministrado pela agente cultural Selênia Tavares. Além de abordar a maneira correta de se portar em determinadas ocasiões, a palestrante também relacionou o tema ao trabalho do Legislativo. As regras de etiqueta, elas têm todas como embasamento a consideração com o outro, a gentileza, e elas existem para facilitar o convívio em sociedade. Em se tratando da Câmara e do Poder Legislativo, que é um órgão que cuida justamente das questões sobre o convívio em sociedade, da melhor forma de vivermos em sociedade, eu acho bem pertinente falarmos sobre qual é a melhor forma, individualmente, de convivermos em sociedade. O assunto fez sucesso entre os presentes, que interagiram. Então não existe passeio completo. Na sexta-feira, foi a vez do juiz do TRE e professor da Escola do Legislativo de Belo Horizonte, Vladimir Rodrigues Dias, abordar o tema O Legislativo no Estado Democrático de Direito. Bom, a escolha teve um pouco em vista isso, essa ideia de trazer um tema muito contemporâneo, quer dizer, não apenas por causa do período eleitoral, mas porque hoje a gente discute muito qual é o papel que o Legislativo deve ocupar numa sociedade que é cada vez mais complexa, que demanda cada vez mais interesses, necessidades, cada vez mais participação social. Então, quer dizer, qual é o lugar do Legislativo nessa sociedade, o que estar de acordo com o Estado Democrático de Direito significa para o Legislativo. Muitas vezes se critica o Legislativo dizendo, olha, o Legislativo não nos representa bem, o Legislativo não é democrático, mas afinal de contas, que representação, que democracia nós queremos? A coordenadora da Escola do Legislativo, Inês Lana, explica como surgiu a ideia de toda esta comemoração. A Semana do Poder Legislativo é comemorada em função da Lei 7.213, que foi criada com a finalidade de promover, prestigiar os parlamentares, os vereadores. E a escola aproveita o ensejo, né, para poder realizar eventos que aproximam o cidadão da Câmara Municipal. A exemplo do que aconteceu nessa semana, em que nós realizamos vários eventos, um deles foi a visita orientada, já consolidada na Câmara, mas essa especialmente veio comemorar a Semana do Poder Legislativo com os alunos do Colégio Diocesano Dom Silvério. Na quinta-feira, nós tivemos a palestra com a Selênia Tavares sobre etiqueta e civilidade. E hoje está acontecendo a palestra O Poder Legislativo no Estado Democrático de Direito. Na reunião ordinária, ocorrida na última terça-feira, houve também uma homenagem aos vereadores, justamente em decorrência da semana dedicada ao Poder Legislativo. Esta semana foi também para refletir sobre a inclusão social. A PAI realizou a tradicional passeata para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Pais, funcionários e alunos da PAI de Sete Lagoas se uniram para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada durante os dias 25 a 31 de agosto. Na abertura do evento, o presidente lembrou os 60 anos de luta da PAI e a importância da unidade para mais de 600 alunos de Sete Lagoas e região. Para nós é muito importante para que as pessoas também, né, os cidadãos, né, tanto de Sete Lagoas e regiões, saberem que quão tão importante é isso para o município, né, e região, sabe? Dessas pessoas terem esse local onde eles são valorizados, eles são
tirado os potenciais dele, buscado esse potencial de dentro deles e dentro disso buscar as políticas, né? As políticas públicas importantes para defender aí os seus direitos, né? Os direitos como cidadão. Algumas dessas políticas públicas foram citadas pela secretária de Assistência Social, Dilma Schrenk. Ela propôs criar serviços e usar programas para melhorar a vida, especialmente dos alunos da APAE. Agora foi criado um Pronatec especial para pessoa com deficiência. Então nós estamos implantando aqui, estamos começando a fazer a divulgação desse projeto e aí nós vamos fazer especificamente para a pessoa com deficiência. Ele oferece cursos de qualificação para as pessoas e encaminhamento para o trabalho. Então, é exatamente isso a partir de 18 anos para que eles possam fazer essa capacitação. Bom, você também propôs criar um serviço de convivência em parceria da Secretaria com a APAE. O que seria esse serviço? Esse serviço de convivência é um serviço onde a gente faz um trabalho específico para convivência mesmo, para melhoria de convivência entre as pessoas. Então, o CRAS, ele é uma porta aberta para isso. Então, ele existe para criança, para adolescentes, adultos e idosos. Então, eu estou propondo que ele seja ampliado para a pessoa com deficiência. Neste sentido, será feito um estudo para selecionar as pessoas que poderão participar do trabalho de convivência. Considerando o tema Construindo uma História de Igualdade e de Oportunidade para Todos, o representante da Federação das APAES de Minas Gerais, Jarbas Feldner, abordou o compromisso e responsabilidade da comunidade apaiana com a APAE. Mas são todos reunidos, fazendo um plano de ação que atenda às nossas necessidades e as nossas necessidades não podem ser outras que não seja as necessidades do aluno e da família. O presidente da Casa, vereador Márcio Paulino, também esteve no evento e reforçou a importância de se cuidar da APAE. Porque é muito amor ao próximo que faz isso aqui ir para frente. Por isso eu digo, presidente, que aqui tem que ter a mão de Deus mesmo, porque o que a APAE faz, ainda dizia mais para o senhor aqui antes, pelo trabalho que a APAE faz, não desmerecendo as outras instituições, porque todas estão para somar, mas o trabalho da APAE dignifica, porque a gente sabe das dificuldades que os pais enfrentam com as crianças que têm deficiência. Todos nós sabemos e não tem como mentir. O ponto alto da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi a passeata que mobilizou o centro da cidade. Uma forma da família apaiana chamar a atenção da sociedade para a importância da interação e inclusão social. Eu considero sendo o ponto mais relevante da semana, justamente quando a gente vai para as ruas mostrar para a população, né, a alegria dos nossos assistidos, dos nossos alunos, que apesar da sua deficiência, eles são felizes, não é? Então é uma forma de estar convidando as pessoas, mostrando que a gente existe e convidar para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Nas ruas, os balões coloridos foi a forma do comércio demonstrar que também acredita na APAE. Rosélia trouxe o filho Pedro para participar dessa luta. Depois que ele foi para a APAE, ele melhorou assim, 100%. Muito importante para mim, a participação dele na APAE. Lá ele tem ecoterapia, lá ele tem fisioterapeuta, lá ele tem TO, lá tem todos os acompanhamentos que a gente necessita, né? Na APAE a gente encontra. Conscientizar as pessoas também, né? Que mesmo eles com a deficiência deles, eles fazem parte da sociedade. E o Legislativo Informa termina aqui. Fique agora com a reprise da reunião ordinária da semana. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.